A editora Realizações apresenta duas palestras de Mário Ferreira dos Santos sobre simbólica. Elas foram gravadas nos anos 60 de forma amadora por um grupo de alunos dele. A qualidade dos originais varia conforme o equipamento usado na época. Comentando esse assunto, eu quero chamar a atenção dos senhores para o seguinte: existe aqui um ponto importante. Nós estamos num momento muito grave da história da humanidade e a filosofia está num impasse. Ela não pode continuar prisioneira dentro daquela faixa que ficou estreitada pelo aristotelismo. E tanto isso estão sentindo que muitos homens hoje da igreja procuram retornar à patrologia, buscando nas fontes do cristianismo, a patrística, buscando na fonte do cristianismo, nas suas verdadeiras fontes filosóficas, outros elementos que possam dar possibilidades para seguir em novos caminhos que possam resolver as aporias que ficaram insolúveis pela escolástica, né, com o Danilo, etcétera. E hoje em dia esse renascimento desses estudos são muito amplos e tem razão de ser. Agora, aqui está um ponto importante, é que esse estudo da patrologia, ou dos patronos, do patrística, ela não pode ser feita sem uma boa colocação da simbólica. Porque vejam o seguinte: se nós observarmos os grandes autores dessa época, como Clemente de Alexandria, Tertuliano, Orígenes, o São Gregório Nazianzeno, São Gregório de Nissa, para citar esses 5, vamos dizer, principais, nós e tem outros secundários, Basílides, etcétera. Nós para pegarmos esses 5 que são os principais, os mais poderosos, as mais poderosas cabeças, pode ser que eu tenha me esquecido de algum, mas isto não, Santo Ambrósio, etcétera. O Santo Ambrósio já vem depois, né, já vem depois, bem mais adiante. O senhor Bom, comprou o livro? não, onde é que está? É o último que saiu da BAC. Eu Os livros da Operação Amparo. é, muito bem. Então, nós temos o seguinte: esses homens se preocupavam tremendamente com o estudo da simbólica. Ora, a simbólica foi muito analisada até durante a Idade Média, até um determinado período. Se nós tomarmos, por exemplo, a literatura sobre simbólica que existe na Idade Média, pegando, por exemplo, as obras do período alexandrino e pegando as obras do período da Idade Média cristã, nós encontramos uma literatura vastíssima sobre a simbólica. Mas não se compreende por que subitamente a simbólica perdeu a sua influência no Ocidente e passou a ser um estudo desprezado. Isto se deu por uma série de fatores históricos, porque, por exemplo, o românico, na arte românica, a presença do simbólico é perfeita, já no gótico também. Mas quando nós já entramos no Renascimento, nós vamos encontrar a simbólica até Leonardo. Depois de Leonardo, já os renascentistas, como o próprio Miguel Ângelo, apesar de uma formação pitagórica que ele tinha, que ele era pitagórico, e de grandes conhecimentos sobre a simbólica, ele já cai na alegoria, entra no período da alegoria. E a alegoria foi que matou propriamente a simbólica, porque foi substituindo os símbolos por alegorias. Por exemplo, a alegoria da noite, apresentar a noite como uma mulher que traz uma lua na cabeça, um quarto crescente, e depois um manto escuro, cheio de estrelas brilhantes e tal. Isso já não é propriamente simbólico, são alegorias. Não, mas aqui aquela concepção lá da Palestina. Bom, eu estou dizendo que o Miguel Ângelo tinha base simbólica. Eu estou dizendo que dali para diante começa a partir a confusão e a simbólica e a presença excessiva do alegórico, o que fez perder o seu significado. Agora, o que eu quero, você fala. Bom, eu quero não, aqui não estou objetando, estou apenas que Mas se você quiser tomar as outras pelo fim, prefiro, porque eu assim esclareço uma série de pontos que talvez possam simplificar. Se nós observarmos os povos nos seus diversos graus de cultura, no seu desenvolvimento histórico, e não
o histórico aqui não tomado no sentido da história, mas tomado no sentido do desenvolvimento da história do ser humano, do ser inteligente, nós encontramos o homem em períodos primários, como no Neolítico, e começam a aparecer as primeiras manifestações simbólicas. Não se conhece, por exemplo, manifestações simbólicas no homem de Cro-Magnon, nem no homem de Neandertal. Nós vamos conhecer manifestações simbólicas do Neolítico para cá. Então, começa a manifestar-se no homem as primeiras tendências a usar o símbolo como meio, como, certo, lógico, a usar o símbolo para significar alguma coisa. Então nós vamos ver que as primeiras simbólicas, os povos mais primitivos, é a simbólica usando a meteorologia, os aspectos meteorológicos, os aspectos geográficos, as árvores, os animais, é o teriomorfo, a zoolatria, etc. A simbólica gira em torno destes símbolos. Estes símbolos aqui, a luz, a luz, a sombra é também, mas não tanto, a noite, o dia, alguns astros, etc. Mas a proporção que o homem vai se desenvolvendo, vai se tornando agricultor, e que ele se preocupa mais com a meteorologia e também com os astros, com a influência que os astros exercem, a sua simbólica vai crescendo, vai se ampliando, vai se complexionando. Então nós vamos encontrar depois, por exemplo, já por exemplo, coletor, né, que seria esta fase primeira, depois a fase do agricultor, que continua sendo coletor e também agricultor, depois a fase do criador, já tem uma simbólica, já entra a simbólica dos animais. Os animais se apresentam nas suas manifestações religiosas em maior número do que antes, sobretudo os animais que estão ligados ao seu sistema de criação, à sua economia. Depois, então, vem a fase, por exemplo, do domesticador, então já tem uma simbólica mais poderosa, e finalmente os povos citadinos, que já vão usar uma simbólica cada vez mais complexa. Ora, nós encontramos no ser humano as manifestações, o ser humano atual, por exemplo, entre nós encontramos a presença de toda essa simbólica. Nós vemos na Ubanda, por exemplo, a presença de um conjunto simbólico, desde o coletor até inclusive simbólica cristã, simbólica tirada do cristianismo. Nós vamos encontrando uma série de aspectos da simbólica que são extraordinários. Ora, isto chega a trazer ao estudioso uma série de problemas. Quando se perguntam-se as obras desses autores que se dedicam ao estudo da simbólica, todos eles encontram-se em face de uma série de dificuldades. Primeiro, da validez desses símbolos. Quais são os símbolos mais válidos? Segundo, eles reconhecem que há variância de símbolos segundo os povos, segundo os ciclos culturais e até segundo os indivíduos. Nós notamos, por exemplo, que nos nossos sonhos, nós temos a presença dessas simbólicas todas. Nós temos sonhos em que voltamos ao coletor, temos sonhos que voltamos ao agricultor, temos símbolos quitônicos, temos símbolos atuais, muitas vezes até um objeto da nossa época, um avião, etc., pode ter uma função simbólica no nosso sonho. Nós vimos que isto cria para o estudioso da simbólica uma certa dificuldade, de modo que ele chega à conclusão, como a maioria chega, de que a simbólica é impossível de se tratar. Mas estão errados. Todos eles estão errados. E em 1954 foi publicado um livro de simbólica que ainda não foi superado, que se chama Tratado de Simbólica Visto por Mim, onde tem a teoria do símbolo, teoria que é a mais completa e que se apresentou até hoje. E por essa teoria, por aquela técnica que já tem ali em grande parte exposta, nós vemos que essas dificuldades. Eita, ainda não dá para ter uma técnica interpretativa. Agora eu pretendo publicar trabalhos mais completos que irão ampliar aqueles, sem que eu precise modificar nenhuma vírgula daquela obra, apenas ampliar com os estudos que ultimamente eu estou fazendo sobre simbólica. Eu atingir a solução de todos esses problemas, inclusive de como se fazer uma hierarquia e de como se compreender a simbólica nos diversos estratos. Eu fiz uma síntese aqui de ideias para expor, cujas ideias eu vou dar assim, uma certa rápida explanação. A simbólica é correspondente ao estágio histórico, econômico e social dos povos.
E isto vai facilitar a melhor adequação e identificação. E quando esta simbólica não está de acordo com esse estágio histórico, é que ela cria a inautenticidade do homem e uma espécie até de alienação. Porque enquanto ele está dentro dessa sua simbólica, ele atinge a sua autenticidade. De maneira que a alienação se manifesta no ser humano à proporção que ele vai manter ou vai assimilar ou vai aproveitar uma simbólica que não lhe é propriamente adaptada. Então nós vemos assim que todas essas fases, há uma compenetração dessas fases, os coletores, caçadores, agricultores, da época dos pastorios, dos domesticadores, até chegarmos à época industrial, e esta que nós estamos entrando agora, que é a época industrial técnico-científica. E há uma compenetração desses símbolos, há paralelismos, há uma espécie de fusionabilidade entre esses símbolos, tudo isso exige estudos e se pode estabelecer. Bom, agora, a a presença a presença dos símbolos nas diversas religiões são muito expressivos, porque nós, por exemplo, encontramos no cristianismo a presença, na sua formação, dos símbolos pastoris. O cristianismo se forma com a presença, sobretudo, dos símbolos pastoris. A ausência das pescadores, quer dizer, caçadores, pescadores, coletores, e a ausência do símbolo, por exemplo, dos povos agricultores. Tanto que o cristianismo encontrou uma dificuldade tremenda entre os agricultores para poder penetrar, porque a sua simbólica era inautêntica para os agricultores. Os campos reagiam ao cristianismo, os pagãos, os pagos, né? Agora, o ambiente circunstancial que naturalmente vai dar esta presença da simbólica, então nós podemos compreender, e é esse assunto que eu vou chamar a atenção, porque depois, não hoje, noutra ocasião, nós iremos estudar essa matéria. Eu quero chamar a atenção para os senhores, é de que a a as as disputas que hoje, a má compreensão mesmo hoje que se faz a uma série de autores, se deve à não compreensão da sua simbólica. E nesse ponto eu quero fazer justiça ao Teilhard de Chardin. Porque o Teilhard de Chardin pode não ser um grande filósofo, não discuto, que ele é um grande científico, também eu aceito. E quero aceitar, apesar que procuro hoje reduzi-lo até desmerecê-lo como cientista, porque querem desmerecê-lo também como filósofo. Eu não discuto. Mas uma coisa eu quero dizer que é verdade. Teilhard de Chardin deve, em grande parte, o seu sucesso atual por usar uma simbólica da época industrial, técnica e científica, porque foi buscar os seus símbolos na ciência. E esses símbolos correspondem melhor ao homem atual do que aqueles velhos símbolos dos povos pastoris, coletores, pescadores, etc. Então ele encontra na juventude, encontra nas escolas, encontra nos estudiosos, nos cientistas, médicos, engenheiros, etc., uma correspondência. Por exemplo, ele não usa, sei se quem tenha lido Chardin pode observar que a simbólica dele é tirada da física, da biologia, hein, da noosfera. Ele faz um ponto, aquele ponto alfa, ou o ponto ômega, tudo que ele usa procurando na matemática, na simbólica, no campo científico, uma simbólica que para corresponder ao simbolizado que essas outras religiões também se referiam. Então, em vez de se fazer o combate puro e simples, como está se fazendo no Teatro Chardin, era preferível que se explicasse pela sua simbólica. Ora, se nós começarmos a explicar pela simbólica as diversas crenças, as diversas religiões, a egípcia, a hindu, as crenças da Mesopotâmia, a própria cristã, a influência, por exemplo, da simbólica dos árias no cristianismo, que é imensa, dos ários criadores de ovelha, que é imensa, dos adoradores do cordeiro, que é imensa. O afastamento, por exemplo, dos adoradores do touro, que no cristianismo não tem, não há manifestações em torno do touro. Aí estamos do Piscis, do peixe, já em torno do cordeiro. Se nós vamos observar a simbólica cristã, e se nós compararmos o grau
de referência que tem esses símbolos, ao simbolizados, compararmos com o grau de referência das outras simbólicas, nós vamos encontrar o caminho do ecumenismo. Do contrário, não tem outro caminho. O caminho do comunismo só pode ser encontrado por dois processos: a matese e a simbólica. Agora dirão, senhor, mas como ir a simbólica à matese? Une-se. Une-se porque a simbólica, de qualquer forma, chega ao arquetipo, ou arquétipo. E os arquétipos podem perfeitamente ser colocados dentro da concepção matética, dentro das leis matéticas. Porque, no fundo, os arquétipos são ainda, por sua vez, símbolos do, da, dos arquétipos. Eu mostrei naquele livro que nós podíamos encontrar 9 graus de símbolos. O símbolo primário, o símbolo secundário, terciário, quaternário, quinário, senário, septenário, etc. E dei um exemplo de como podíamos partir de um simples exemplo, a liberdade simbolizada por um pássaro voando contra a tempestade, como este símbolo pode nos levar a 9 graus simbólicos, até chegar a uma lei matética. Chega-se até uma lei matéria. Então, há a possibilidade, e isto é que eu quero demonstrar e vou trabalhar o resto da minha vida para demonstrar, que a unificação da dialética simbólica com a dialética que a matese exige, que seria uma dialética, não a dialética no sentido meramente de Platão, mas uma dialética mais completada pelas novas contribuições, nós somos capazes de atingir uma univocação que permita que os homens se entendam. Por quê? Se nós, por exemplo, vemos assim, examinando, por exemplo, a simbólica da maçonaria, ela usa a simbólica pitagórica, tá certo? Ela se considera uma descendente legítima de Pitágoras, tá certo? Mas a simbólica da maçonaria é uma simbólica parcial, porque olha os símbolos pitagóricos apenas pelo lado material. Tanto que a própria iniciação maçônica é uma iniciação de exteriorização e não de interiorização. O maçom, faz toda a sua iniciação por meio de exteriorizações. Todo o trabalho, quem não sei se alguém aqui entrou na ordem maçônica, e se não entrou, eu também não posso revelar o que sei, mas posso dizer em linhas gerais, que vocês podem compreender as 4 provas, chamada prova da terra, a prova do ar, da água, depois a prova do ar e a prova do fogo, as 4 provas são apenas exteriores, são feitas por meios exteriores e nunca por meios interiores, enquanto que o pitagorismo, essa iniciação se faz pela interiorização, procurando os caminhos interiores e não exteriores. Eles fazem a prova da água, apenas fazendo o cidadão, por exemplo, descer num poço, ou arriscar a sua vida num lugar perigoso, etc. Faz a prova da terra através da resistência, passando algumas horas dentro de um túmulo, etc., ao lado de caveiras, aquela coisa toda, para ver se ele tem resistência. Fazia a prova, por exemplo, do ar, subindo uma escada, depois chega sentindo aquele vento frio, e me diz: "Você está a tantos metros de altura, agora atire-se", você se atira e cai sobre um colchão especial que o ampara, e faz a prova do fogo tendo que passar pelo fogo, por um círculo de fogo que ele tem que passar. Mas isso não é iniciação pitagórica. Quer dizer, toda simbólica. Por exemplo, temos um autor, D'Urville, que é um autor francês que fez um estudo sobre comparados às religiões. Ele foi iniciado maçônico, ele percorreu a maçonaria e chegou até o grau 30, que é o grau máximo, porque o grau 31, 32, 33 são graus puramente administrativos. Quer dizer que depois do grau 30 o cidadão tem o grau 31, por exemplo, se é tesoureiro, 32 se é secretário, 33 é grão-mestre. Quer dizer que é uma questão aqui puramente já administrativa. Quer dizer, o grau mesmo é 30, o grau máximo de iniciação. Ele percorreu até o grau 30 e entrou numa maçonaria importante, que é a maçonaria francesa. Não se pode negar, porque a maçonaria moderna foi fundada na França, foi feita na França. Ele seguiu toda a linha iniciática. Ele concluiu, ele é um homem que estudou pitagorismo, ele chegou à conclusão seguinte: tem nada. Os tais segredos, as tais ideias, os tais que eles iam revelando através dos graus eram conhecimentos banais, e ele na filosofia já havia alcançado aquilo tudo pelos caminhos da meditação, da especulação, que eles não trouxeram nenhum conhecimento. Quer dizer, então diz ele,
que ele verificou, por exemplo, ele considera muito superior os Rosa Cruzes. Ele acha que os Rosa Cruzes são muito mais evoluídos nesta parte do que, por exemplo, os maçons, né. Que acho que os Rosa Cruzes, eu não sei se hoje a ordem, eu digo qual é os Rosa Cruzes europeus, não sei lá como são, não quero comparar, não sei como são. Mas pelo modo que ele diz, os Rosa Cruzes têm um conhecimento muito mais aprofundado, tanto que os Rosa Cruzes se aproximam muito mais do cristianismo do que os maçons. Os maçons põem-se em combate contra a Igreja Católica, então há muita gente da Igreja Católica que faz parte da Rosa Cruz. Tem padres, etcétera, que fazem parte. E muitos grandes professores de filosofia, alguns filósofos famosos da igreja foram rosacrucianos. Mas a questão é que os Rosacruzes guardam muito sigilo. Mas agora, no grau iniciático, por exemplo, os carmelitas têm muito mais elevado, que seguem também a linha pitagórica, muito mais elevado. Os loges de Cister, muito mais elevado, que eles consideram outra ordem de grande elevação iniciática. Depois vem, em primeiro lugar, a ordem de São Bruno, que é uma ordem pequena, que é de um grande grau de conhecimento. E em quarto lugar vem os jesuítas, que entram também em certo segredo. Esses são que representam as 4 ordens dentro da Igreja Católica que ele diz que não tem correspondente fora. Ele é um homem que não quer, que uma obra dele é uma obra de religião, estudando as religiões comparadas, ele não quer tomar uma atitude favorável da A ou B ou C, quer tratar das religiões como um cientista. Quer dizer, ele quer comparar sem paixão. Mas ele é obrigado a reconhecer, por exemplo, que esses graus iniciados são muito elevados. Então ele diz, por exemplo, os neopitagóricos que modernamente se formaram, com raríssimas exceções, porque ele teve contato, encontrou homens de crenças assim, muito confusas, não, ocultistas, hermetistas, de conhecimentos muito pobres, mas encontrou pessoas de grande conhecimento e de grande valor. Bom, mas isso não é a matéria que nos interessa apenas me chamar a Os atenção exercícios espirituais de Santo Inácio, que eu tô lá, são verdadeiro são os exercícios pitagóricos. ni São inicia pitagóricos. São iniciáticos, mas iniciais pitagóricos. isso. Por que você diz que não são? Que são de Santo Inácio e foi fruto de uma intuição direta de Santo Inácio. E não existia exercícios rituais antes de Santo Inácio? Existia o cultão, mas não, os carmelitas tiveram grandes exercícios espirituais antes do cristianismo surgir, porque a ordem dos carmelitas é uma ordem que é pré-cristã. Se vas a outra ordem dos carmelitas, mas o ponto é o seguinte, que Santo Inácio, o senhor vê o processo de formação Não, não adianta esse espírito de querer expulsar forçadamente, querer se aproveitar e apossar-se de um conhecimento que pertence a outros, que tem que se respeitar. É preciso mais humildade cristã para dar valor àqueles que têm realmente valor. Não se pode dizer isso quando nós sabemos que os pitagóricos faziam exercícios espirituais e nós conhecemos, e eu tenho obras secretas sobre esse assunto que vem desde os mais recuados tempos sobre esses exercícios anteriores a Loyola. E Loyola os conheceu precisamente por influências pitagóricas. Ele era um pitagórico, fazia parte da ordem dos templários e foi dali que ele saiu para fundar a Companhia de Jesus. E ele foi iniciado nesse exercício por outro, que ele mesmo oculta na obra dele, que foi educado, que trouxeram e às mãos o livro, que o qual o esclareceu e abriu-lhe os olhos durante a sua convalescença. mas aquilo converteu, foi o livro Revelações de Santo Inácio, assim. Sim, mas na presença de uma personalidade que ele não descreve quem foi, que teve contato com ele e que o iniciou. Agora ele pertencia à Ordem dos Templários, ninguém pode negar, porque a Ordem dos Templários existe, as atas estão depositadas no Museu Nacional da França, e as atas estão lá. Está lá provado o nome de seu Inígo de Loyola como membro da ordem. Os 6 que acompanharam eram todos, com exceção de um, e os 5 pertenciam também à mesma ordem dos templários. Mas no caso, sim. E a ordem dos templários é uma ordem pitagórica, velha ordem pitagórica. Pô, mas os jesuítas não citavam os templários. Não, os templários depois liquidaram, acabaram. Quando fundou-se a Companhia de Jesus, os templários fundaram a maçonaria. É.
Mudaram. Os maçons Agora, há um grupo de templários pitagóricos que continua ainda hoje de velhos remanescentes da ordem dos templários que não concordaram com a cisão, nem concordaram com a formação da maçonaria, e continuam sendo uma ordem dos templários, a qual, entretanto, trabalha paralelamente com a maçonaria. É reconhecida pela maçonaria, funciona em templos maçons. Aqui em São Paulo ela existia, não sei se ainda existe. Eu a conheci, tive contato com ela e tenho aqui datas e tenho até documentos da Ordem dos Templários em meu poder, que me foi dado por um ex-secretário desta ordem. Esse, aliás, orador da ordem. E também até os livros, mimeografados secretos da ordem dos rituais, que a gente verifica são os rituais da ordem pitagórica. Mas Mas não pode negar, isso não se pode o negar. problema não é esse, Não se pode negar, Mari, não se pode negar. espirituais. O fato é o seguinte, na própria igreja, o senhor sabe que toda ordem tem os seus exercícios. Tem os seus tipos de exercícios espirituais. Fala. Mas eu não quero dizer que os exercícios espirituais de São Tomás, de Loyola, sejam 100% pitagóricos. Ele tem a sua contribuição pessoal. Mas esta questão dos exercícios espirituais, esse método de exercitar, esse método de contemplação, isso os indígenas têm, todos os povos têm. Gai, Não é. Não podemos negar o parentesco. Agora, criar diferenças acidentais, mas essenciais não tem eu diferença. quero dizer o seguinte, eu estava tendo um problema, não sei se o senhor já percebeu. O yoga tem, São diferentes. mas acidentalmente, não, eu sei, a yoga é mais pelo corpo, é mais pela parte pela superação do tantra, da imaginação, trabalha com os elementos, com nós chamamos a parte endocrinológica. Vamos dizer a verdade, a meditação yoga é Não, eu sei. ficar sentado fixo naquela posição sem pensar em nada. Não é. Não é não. Esse é de um grau, esse é de um grau. Aí não, que tem a Hatha Yoga, tem a Jnana Yoga. A Jnana Yoga já entra na meditação de temas filosóficos. A Jnana entra em temas filosóficos. Sabedoria, conhecimento, meditar sobre temas, não é como você pensa. Agora, o que eles dizem é o seguinte, para iniciar a pessoa, para chegar, porque eles raciocinavam, os yogas, um dos pontos de divergência com os pitagóricos, que é o que os pitagóricos não podem concordar, Nagarjuna, tudo aquilo de yoga, é o seguinte, é que não, tá certo, mas o negativismo deles, não, mas para um momentinho, Mário, vamos pôr o pensamento em ordem. O pensamento hindu, ele acha que a salvação humana, essa é a tônica do pensamento hindu. Ele acha que a salvação humana se dá pela deslimitação do homem, quer dizer, se dá pela desdeterminação. Ela se dá pela perda de tudo aquilo que limita, que determina, que cria a personalidade humana. Portanto, ela não é cristã nesse ponto. Bom, esta é a diferença principal. Mas toda meditação pitagórica não é por deslimitação, não tem esse sentido, ao contrário, é pelo fortalecimento, pela integração da pessoa. Que esse era o ponto principal do conhece a ti mesmo, que vem dos órficos e que passa para o pitagorismo também, que não é, porque o pitagorismo também não é criador, o pitagorismo aceita também de outros. Pitágoras não se considerava dono das suas ideias, ele apenas se considerava um divulgador de ideias superiores a dele, se considerava discípulo da ordem de Melquisedeque, discípulo de conhecedores dos egípcios, etc. Ele não diz, eu sou o criador disso, isso começou a ter, ele nunca teve isso. Os próprios comentários de Heróclitos já revelam que a meditação de Pitágoras é de caráter cristão nesse sentido. Certo. No Muito bem, já é uma grande coisa que você ter chegado a aí. meditação hindu própria que vai dar o Chan na China, vai dar o Zen na... Bom, essa tá certo. É de despersonalização. Despersonalização, não há possibilidade. Porque eles acham que a dor, o sofrimento, a luta contra, que como dizia muito bem uma frase que nunca devemos esquecer de Buda. Dizia ele, falsamente, maliciosamente, mal intencionadamente, disseram que eu preguei o nada. Eu jamais preguei o nada. Eu preguei a liquidação da dor, a anulação da dor. E como? E por que meios? Pela
limitação, pela desdeterminação. Ou seja, só Porque fala tudo que nós não, isto é que isto é considerado como frase de Buda, não está escrito, está explicado no Bíblia. Mas é considerado contra a outra, diz que tem as frases de Buda e, na verdade, são, em certo ponto, contra. não sei, do pequeno grande vírgula. Mas a questão é o seguinte, Temos documentos disso do século XII para cá, né? certo, mas o que que não, mas não tem importância, eu sei disso, Mário, mas não tem importância. O fato é que existem essas duas tendências. Qualquer uma das duas deve ser a de Buda. Ou Buda pregou realmente o nada, ou Buda não pregou nada, pregou apenas a anulação da dor. Dor como símbolo, a dor é um produto da limitação, da determinação. Todo ser limitado, ser supremo, não pode sofrer, porque é um ser em plenitude de glória. Então, o nirvana é precisamente nós nos libertarmos de toda essa limitação, e quando chegarmos a esse estado, o nirvana não é um estado de nada. Aí nós então somos automaticamente fusionados. Aí vem o yoga, porque ele pregava o yoga, porque o yoga vai sair também do budismo. O yoga vai pegar Não. que yoga em grande parte sai do budismo. E David, eu não tenho dúvida, mas tem muita influência do budismo na formação moderna do Wo. Então, e eles vão basear-se nisso. Muitos deles vão pregar que não é a salvação do homem, a sua superação não se dá pela meditação filosófica. Mas agora o yoga propriamente, no grau mais elevado, na Renana Yoga, por exemplo, ele prega isto, ele prega a meditação em torno de temas sapienciais, que aí o homem atinge o seu mais alto grau. Agora, esses temas sapienciais precisa haver uma preparação, e eles julgam que esta preparação para chegar à sapiência, o homem necessita pela preparação do corpo. O que o pensamento matético, o pensamento pitagórico e o pensamento cristão não admite isso, porque eles acham que o ser humano está devidamente de antemão já disposto a chegar a esta sabedoria sem a necessidade dessa sese. Ele pode pegar as primeiras verdades sem necessidade de acesso. Agora, então, Como conduziram depois os japoneses? certo, O seu... mas é isso que o cristianismo pregou. O cristianismo não exigiu, Pronto. não exigiu. Então, isso porque assim mesmo, é só ler o livro dizem que a gente vê. Vamos dizer que esse pensamento Pitágoras dizia que todos nós somos participantes da luz divina, porque em nós, Mas no inferior, também brilha a luz superior. Então, nós somos capazes, desde que saibamos conduzir a nossa vida interior, somos capazes de chegar aos mais altos pensamentos. Então, não há necessidade de acesso. Agora, isso não impedia que ele pregasse uma saúde corporal. E foi ele certo, quem mais pregou essa saúde corporal. Agora, essa saúde corporal não é fundamental. Quer dizer, um homem que não tem a saúde corporal também é apto a chegar a isso. é até Agora, o Inuga para não exagerar, né? não ser exógeno, não exagerar. Saúde fica com vontade de só fazer coisas firmes. Pois é. E daí, então, agora, o yoga não. O yoga acha que a preparação é física. Aí que está. É, se define isso. Às vezes abandona, né? Depois eles abandonam. Mas o ponto de partida, Não, a distinção entre uma yoga e a outra, a Pedro acha indispensável. Quer dizer, bom, aí tá certo. Ele acha indispensável como ponto de partida Ponto de partida. a sese física. mesmo fim. E os outros queriam do e o pitagorismo pregava a ascese, aliás, a palavra asqueses é muito usada no pitagorismo, pregava asqueses intelectual, asqueses espiritual, não asqueses física. A meditação, que é pela meditação. Mas eu quero dizer o seguinte, ali é o seguinte, primeira premissa do pensamento Heitor é que há vários caminhos de libertação. Vários. Então, um deles, como é a Hatha Yoga, acha que a libertação do homem é possível faça por uma sese física. Não, como O Hatha Yoga é a preparação para a Raja Yoga. não se importa, não se importa. Isso Não é compreender ali, pô, era o mesmo do Ramakrishna é exato, não, mas sabe o que acontece? Espera, a Raja Yoga é ainda física, Nos estados da Yoga, mas a Raja Yoga ainda é física, porque a Hatha Yoga Independemos, sim. Assim é mais fácil, mas se eu para yoga, chegar a Raja Yoga. sim, mas por isso que Quizás, então essa para preparar, tá? porque vamos quero mais, a Raja Yoga exige o domínio do tântrico
o domínio tântrico, o domínio da endocrinológico, que é importante, os 7 pontos endocrinológicos, os 7 chakras. E só chegando a este ponto é que vai atingir o mais alto, o mais grave, o Kundalini, como ele chama. A experiência física é uma exercício respiratório. Essa é a diferença. Esta é a diferença. Mas pode começar. Preparação. Não é preparação para o jogo. Não pode dizer preparação, mas não é necessário. Não, no yoga é. No yoga é completo. Não, o Raja, partir do Raja diretamente, Pode partir. Tanto é que Buda e muitos outros Mas pelo menos uma certa. então, pode ter algum outro autor que diga isso, porque em geral os yogas dizem o contrário. Tudo isso representa graus. das obras mais conceituadas de filosofia hindu que foram Publicados. Exato. Pessoas parecem desse famoso Sri Ramakrishna, eles apregam isso. o Ramakrishna. Ramakrishna. O Ramakrishna. Swami Vivekananda. Sim, mas esses não são os representantes fidedignos da yoga. Essa é uma escola que é Krishna. Que é completamente outra. Ele foi Nem considerado yoga, pai. nem considerado yoga. Mas não, também esse que você falou, como é o nome deles, o Vivekananda, esse sim, esse É Vivekananda. Só eles pedem. Agora, Nossa. Sim, mas não é considerado um legítimo portador da yoga. bom, a questão é o seguinte, o que nós temos que clarear é isso, a diferença que existe aqui entre a orientação cristã, que é também igual à grega, e a orientação hindu, é que a pitagórica, que vai através do cristianismo, não exige ascese física, exige apenas ascese intelectual. E a outra exige ascese física. Agora, Valentim, na Idade Média houve uma confusão. Então chegou-se a ascese física, chegou-se aquelas práticas exageradas de ascetismo, à semelhança como é que chama, esses faquires, etc. Há um verdadeiro faquirismo. Há coisas, hein? Homens que se crucificavam, homens que se torturavam, homens que se entregavam em cavernas. Espanto de chapas. Não, mas aqui no Ocidente, quer dizer, imitaram um caminho que não era o genuinamente cristão. Porque o genuíno cristão não se afasta do estado de vigília. O problema principal é o seguinte: por que Cristo é o símbolo do bom pastor? Porque o bom pastor o que é? É o vigilante. O bom pastor, enquanto o seu rebanho dorme, descansa, ele vela. Enquanto os discípulos dormiam, Cristo velava. É a simbólica toda do bom pastor, é a simbólica do Rama, é a simbólica dos áreas dos adoradores do carneiro, cujos símbolos estão todos no cristianismo, inclusive o báculo do próprio Papa, que é o báculo do pastor, né. Bom, agora, esta simbólica do cristianismo é importante, o cristianismo é a consciência vigilante, quer dizer, a vigília, ele não é o estado onírico, não leva o homem para afastar-se da consciência, é um homem penetrar, velar e orar com a sua consciência, com a presença da sua personalidade. E esse que é o sentido cristão, e esse era o sentido do mito pitagórico. Eu sei, eu Pronto, conheço. é isso que eu quero dizer. Eu disse. Mas eu queria dizer o seguinte. Agora eu queria entrar outro. Pode falar, sabe por quê? Por exemplo, um dominicano de uma ordem religiosa passar a outra é quase que impossível. Sim. Quer dizer, um dominicano que queira ser jesuíta, quer dizer, é obstaculizado ao extremo, ou vice-versa. Agora, é muito mais fácil um padre secular ser jesuíta, ou mesmo uma pessoa de 40, 50 anos, eu não sei, quer dizer, ser jesuíta. Isso por quê? Por causa da diferente formação espiritual. Porque quer dizer, cada ordem tem a sua estrutura de exercícios e, digamos, de ascese, que torna quase que completamente diferente, impossível a adaptação. Que a mentalidade do dominicano, por exemplo, na ascese é uma, né, a mentalidade do jesuíta é outra, etc. E dos discípulos São Bruno é outra, dos mocistas é outra.
os franciscanos é outra quisesse. Agora, você veja o seguinte: certas ordens religiosas vão construir os seus mosteiros no alto das montanhas, outras nos vales, os jesuítas em geral nas cidades. Quer dizer, isso é importante, a escolha inclusive da paisagem. Parece for toda que já é toda estudada para o jesuíta deve ser capaz de meditar, inclusive andando por uma rua, Exatamente. que é do sentido pitagórico. Você deve ser capaz de meditar até sem perturbar os teus movimentos ou andares numa rua de movimento. Facilita a meditação, assim. É isso que facilita a meditação, assim. Pois a pessoa que fez a trinidade de exercício, Suzuki, já só que o Suzuki, ele andava do cristianismo. Patim. A única coisa que ele admira são os exercícios espirituais de Santo Inácio. Ele tece elogios muito grandes a esses exercícios. Mas eu estava dizendo o seguinte, porque também o japonês tem essa mania. Agora, eu estava falando com um rapaz, e esse rapaz está me contando que ele tinha feito, não sei, ele tinha feito exercícios espirituais, não sei, e ora, e aqui e ali. Então ele disse que ele tinha sentido uma diferença top-down quando ele fez os exercícios espirituais de Santo Inácio. Que ele então, e que ele compreendeu a grandiosidade de Santo Inácio, da sua profunda compreensão de que aqueles exercícios eram realmente outra coisa. Levavam a uma, quer dizer, lhe davam muito mais espiritualidade, muito mais contemplação, eram muito melhores que os outros. Então, é isso que eu queria dizer. Há muitos tipos de exercícios espirituais. Não há. Agora, o que eu estava perguntando é o seguinte, que o Santo Inácio tem algo que, por exemplo, o senhor não encontra em outros... que eu não nego a contribuição dela. É isso? Mas eu não quero dizer que os exercícios aí eu começado, Mas sabia, os exercícios espirituais, mas eram bons também, mas tu dizendo, loiro, o que é Santo Inácio? Agora, disse que Santo Inácio, quer dizer, o senhor sabe que Santo Inácio é que grande, né? Ele foi um místico de grande alcance, diz que ele tinha a visão ele tinha a visão da Trindade, quer dizer, ele era uma pessoa realmente espiritualizada. É isso que se atribui. Por isso, os exercícios dele têm esse poder. Então, ele sabe perfeitamente que o que ele prevê nos exercícios é espantoso. Mas estou falando dos exercícios, mas ainda não fiz. Quer dizer, então tá certo. Eu estou falando teoricamente, mas... Agora, tem o seguinte, os pedagogos exercitavam muitos exercícios espirituais, e nós vemos isso na constância com que os autores pitagóricos falam nisso, todos eles falam. Quer dizer, não temos autores, temos fragmentos, pode não ter nesses, mas nos autores. Por exemplo, você pega, posso vir daqui a pouco, mas você pega, por exemplo, um Nicômaco de Gerasa, que sobraram mais obras. Temos um autor como o Moderato de Gades, que sobraram mais obras. S E esses Hieróglifos, e todos esses autores, a gente falam nesses exercícios. como está o Hieróglifos? Pois é, este é o do Fábio de Oliveira, que aparece Na edição, enfim. no fim ele põe os comentários de Hieróclitos, né, ele traduziu, né, ele traduziu. Não foi aquele outro, Bom, não sei o chama. Dacier. Dacier, é. E agora eu não sei essa edição, você disse que é a primeira edição, não pode ser, né? Eu sei lá no livro velho, eu não vi a edição. Eu sei que nessa edição há 3 partes. A primeira fala da essência e da forma da... Da poesia, a primeira vez que eu Fábio Zão. Depois é o versos hoje. Os versos áureos comentados por Fódero de Oliveira, que para mim foi um desastre. Até a terceira parte, porque ele só se mete... quer dizer, ele colocou a Igreja Católica como uma inimiga mortal do Pitágoras. Então, é aí que está. Aonde pode colocar uma heresia, onde ele pode interpretar contra a Igreja, ele tem essa preocupação. Então, ele transforma aqui. Certo. Mas acontece que o Pablo de Oliveira pertence a um grupo do pitagorismo, aquele grupo que ainda continua declaradamente contrário à Igreja Católica. Que ninguém está negando isso. A maçonaria, por exemplo, continuou contrária. Muitas ordens maçônicas, muitas ordens dessas iniciáticas continuam contrárias, né. Agora isso existe, mas existem os outros que não têm esse pensamento, e que acham que há perfeita coadunação entre os 2 pensamentos, como aconteceu com os grandes homens da igreja patrística.
Porque você veja, todos eles vieram do pitagorismo, todos esses grandes que eu citei, todos eles eram pitagóricos, neoplatônicos ou pitagóricos. Neoplatônico e Pitagora naquela época era quase tudo a mesma coisa, porque o neoplatonismo era pitagorizante. De maneira que eles vieram desse lado, mas houve uma cisão, tanto que um grupo de Pitagora foi tão inimigo que movimentou o Juliano Apóstolo, porque o Juliano Apóstolo era pitagórico. E o Juliano Apóstolo não se colocou, ele era pitagórico, aderiu ao cristianismo, depois o grupo de pitagóricos, através da mulher dele, que era uma mulher muito inteligente, muito culta, não afastaram o Juliano e não fizeram o Juliano se opor ao cristianismo daquela maneira que ele se opôs, violentíssima. Fizeram. Mas isso não quer dizer que eles estejam certos, porque o pitagorismo, devido a a falta de um dogmatismo, que ele não tem um dogmatismo, porque por uma razão muito simples, porque a obra genuína, a obra de Pitágoras, só se conhece através de formações. Então não há ninguém que possa chegar e dizer assim, isso é dogma pitagórico, a não ser que demonstre. O que eu quero fazer? Mostrar que esses pitagóricos estão todos errados, porque eles não fundamentam as suas afirmativas. E, nem tanto, o pensamento de Pitágoras não é propriamente aquele. É isso que eu quero provar. Agora, quando eu quero fazer isso, fica porque viram-se contra mim, que negócio é esse? Então, onde é que nós estamos? Vocês deviam me apoiar, eles muito bem, o senhor está fazendo uma grande coisa, porque se nós conseguirmos atrair o pitagorismo moderno, note bem, a influência, o pitagorismo dirige praticamente grandes organizações intelectuais do mundo moderno. Porque você pega todo esse movimento ocultista, hermetista, comunhão do pensamento, espírita, maçom, tudo isso, não, são pitagóricos que estão atrás disso tudo dirigindo. Agora, se esses pitagóricos que representam inteligência, que têm homens de grande saber, porque nesses ambientes existem homens de grande saber, se esses homens fossem movidos por uma outra compreensão e viessem cooperar, não era muito melhor? Então esse trabalho deve ser compreendido e respeitado. Não adianta estar combatendo, porque se eu puder provar para eles: "Vocês estão combatendo símbolos e não simbolizados. Vocês estão combatendo apenas estão lutando por interpretações simbólicas deficientes. Por que vocês não querem vir por aqui se vocês no fundo defendem a mesma coisa?". Agora há pontos que são inegavelmente de essencialmente, contrários, não tem dúvida nenhuma, são mesmo opostos. Têm sua característica essencialmente oposta a essa, não tem dúvida nenhuma. Tem diferença específica mesmo. Esses são pontos que teria que ter outra discussão, mas tem muitos pontos que são, por exemplo, a influência que os pitagóricos estão exercendo hoje dentro da psicologia analítica. Grande quantidade de pitagóricos na psicologia analítica. Homens de grande valor, que ninguém pode negar. E esses homens estão estudando simbólica, sobretudo esses grupos que se formaram na Suíça, em várias partes do mundo, que com um pouquinho de boa vontade, um pouquinho de interpretação simbólica do lado de cá e do lado de lá, pode-se entender e entrar numa conversação perfeita com eles. Eu gostaria de poder, por exemplo, reunir aqui na minha casa um espírita, mas conhecedor do espiritismo, um ocultista conhecedor do ocultismo, um hermetista, um rosacruciano, tudo isso, para mostrar que a simbólica, toda esta simbólica dele pode ser reduzida aos mesmos simbolizados e nós encontraríamos um ponto de encontro. Agora, haveria os pontos em que eles não se encontrariam comigo, mas esses pontos eles iam verificar ou ia mostrar que eles estavam errados, que eram defeitos de interpretação. O culto, em suma, pretendemos organizar em breve um curso de dialética simbólica que seguirá as pegadas do curso de dialética e, aproveitando a dialética matética, com estas três dialéticas, formemos os elementos fundamentais para um mais profundo estudo que nos levará à compreensão nítida e unitária
do que tem sido no homem o seu pensamento religioso, científico e filosófico. Porque veremos então que é uma verdadeira escada e que em cada lanço podemos encontrar a presença de uma visão tripartida que tem surgido muitas vezes aos olhos humanos como se ela fosse contrária nas suas partes umas às outras. Mas que, graças a essas três dialéticas, nós vamos conseguir compreender a unidade suprema que rege todas as coisas. Assim nós vamos compreender que a simbólica dos povos coletores, a simbólica dos povos caçadores e pescadores, a dos agricultores, a dos povos pastoris, as dos domesticadores, e também a simbólica do homem industrial, e sobretudo industrial técnico-científico, que é o que nós hoje vivemos. Esta simbólica corresponde a cada um desses estágios e elas se compenetram. Há uma verdadeira compenetração dos símbolos, porque o coletor, quando se torna caçador, ele não deixa de ser também coletor, não deixa de conservar a simbólica do coletor. E quando se torna agricultor, também não deixa de conservar a dos caçadores, pelo menos parcialmente. De forma que é uma compenetração dos símbolos, há um paralelismo, há até casos de fusionabilidade. E é preciso notar que o grau de significabilidade vai variar conforme variarem esses diversos povos. Os símbolos, por exemplo, meteorológicos, são muito mais poderosos para um agricultor, muito de grau intensamente muito maior que os meros símbolos, porque os símbolos, por exemplo, que um de um coletor, porque ele já os vive com muito mais presença devido ao seu modo econômico de viver. De maneira que os símbolos da animalidade, os símbolos teriomórficos, os símbolos biológicos, os símbolos da natureza, de todo esse ambiente circunstancial, que é circunstancial da espécie, a do coletivo específico, também do coletivo racial, são esteios da simbólica que vão acumulando-se no decorrer dos tempos, formam verdadeiras capas simbólicas, permanecem, por exemplo, nos sonhos junto com os anteriores, com os posteriores, como é fácil verificar cada um na análise dos seus próprios sonhos. De forma que a simbólica, se ela, à primeira vista, e a impressão universal é de que ela oferece tremendas dificuldades para ser construída como uma ciência, para nós, contudo, depois de estudarmos a identificação e analogia dos símbolos, a ambivalência, a hierarquia, as referências, segundo as esferas e segundo os graus históricos e econômicos, histórico-econômicos do homem, a divisão dos símbolos em positivos e negativos, dos símbolos em aspectos superiores e inferiores, e distinguindo claramente o símbolo da alegoria, o símbolo da metáfora, da da quimera,
E somos capazes, então, de chegar até uma construção não só da semântica simbólica, como também da sintaxe simbólica, a ponto de, podermos com ela, fazermos então uma verdadeira linguagem nova, que será não a linguagem do símbolo, mas a linguagem das interpretações simbólicas, isto é, dos conteúdos, não só eidético-noemáticos, como também outros conteúdos, inclusive arquetípicos, que o ser humano contém e que estão na linguagem simbólica e pode ser, desse modo, reduzida a uma espécie de metalinguagem. Então, nós vamos verificar que esta mesma metalinguagem será a metalinguagem a qual se reduz a ciência e a qual se reduz a própria filosofia, que é a matese. Então, nós veremos que a matese, no fim, é a metalinguagem da própria simbólica, da própria ciência e da própria filosofia, e inclusive até da religião. Ela vai formar, então, uma estrela de 5 pontas, nesse sentido cultural. A matéria seria, então, a ponta mais alta, mais elevada, porque ela é a metalinguagem que vai perfeitamente nos explicar essas outras. E se quiséssemos fazer em 6 pontas, também poderíamos fazer, pondo então a linguagem comum, a linguagem pragmática, a linguagem vulgar do homem, também poderíamos simbolizar pela estrela de 6 pontas, ou mais comumente conhecida como a estrela de Davi. A as doutrinas, as teorias que se têm formado em torno do símbolo ultimamente, elas têm inegavelmente um determinado valor, ninguém pode disso, recuar, mas, faltou-lhes uma um ponto que é o que nós julgamos que é o principal do nosso trabalho. Faltou-lhes foi uma análise mais segura dos princípios matéticos. No artigo 4º do tema terceiro, nós nos dedicamos ao estudo da dialética da participação, da dialética simbólica, que é também um capítulo importante para a compreensão do modo de raciocinar ou do modo de cogitar simbólico. Agora, no artigo 5º, temos a síntese da analogia. Esse é um dos pontos mais importantes, porque então nós compreendemos facilmente a via simbólica, que é completamente distinta das outras vias. Hum. O método analógico nos vai permitir compreender que todas as coisas, de certo modo, têm relações simbólicas umas com as outras, ou de símbolo para simbolizado, ou de simbolizado para símbolo, já que todas as coisas têm uma certa semelhança entre si. Por isso nós dizemos que na ordem noética, na ordem do conhecimento, a participação chama-se analogia, e na ordem ontológica, a analogia chama-se participação. O tema da participação é, portanto, um tema importantíssimo para a compreensão simbólica. Deste modo, nós damos nesta obra uma série de trabalhos depois de análise de diversos símbolos das religiões, na estética, nas artes, na estética, nas artes, símbolo dos números, etc. Como se pode ver facilmente, o que permite o melhor aproveitamento da simbólica. Porque, inegavelmente, a simbólica é uma linguagem humana, é uma linguagem que nós encontramos até universal, como se vê na linguagem onírica, porque o sonho, por exemplo, é uma linguagem universal, e nestes sonhos, nos sonhos humanos, nós encontramos uma certa quantidade de símbolos universais, o que leva alguns psicólogos modernos, como entre eles Jung, à construção dos chamados arquétipos do subconsciente e do inconsciente, que tem depois uma presença em toda a vida psíquica do homem, e que é acentuadamente evidente nas neuroses. A simbólica tornou-se, desse modo, uma ciência importantíssima para o estudo das religiões. E nós podemos até dizer que a simbólica seria o verdadeiro caminho
para que nós alcançássemos um ecumenismo, porque todas as religiões referem-se ao mesmo simbolizado, embora os seus símbolos sejam distintos. Sabemos que esta interpretação nossa, ou esta, digamos, esta tese nossa, não é muito agradável a certas religiões que desejam ser exclusivas, que desejam ser dominantes, que desejam uma posição hierárquica superior às outras. Mas a verdade é que a linguagem de todas as religiões é uma linguagem simbólica, e os referidos por elas são sempre os mesmos. De maneira que seria fácil nós encontrarmos uma unidade no pensamento humano, desde que nós façamos uma interpretação simbólica, de forma que não haveria uma impermeabilidade entre uma religião mais simples de povos primitivos com as religiões dos povos que têm uma acentuação intelectual muito mais desenvolvida. Agora, o que há a diferença é na gradatividade dos símbolos, na escolha qualitativa dos símbolos. Naturalmente que os ciclos culturais que são de grau superior, eles possuem uma simbólica muito superior à dos povos de grau intelectual inferior. Mas isso não implica que não se refiram aos mesmos simbolizados. É que os estudos simbólicos hoje, graças à psicologia em profundidade, tornam-se exigentes e sobre ele terão que se demorar muitos psicólogos e devem mesmo demorar-se, porque nesses símbolos eles vão encontrar a fonte para explicar uma série de conceituações religiosas e também de certas maneiras de sentir o mundo e a religação entre o homem e o infinito. Naturalmente que um trabalho mais prolongado não é propriamente para uma palestra, é um trabalho que exige já obras especializadas. O meu tratado de simbólica eu não considero uma obra completa no assunto, é apenas uma sugestão de transformar a simbólica num capítulo da própria ontologia e de torná-la, desse modo, uma disciplina filosófica capaz de facilitar o estudo das religiões, também da estética, da mística, etc. Mas o que me interessa chamar a atenção é sobre esses aspectos gerais, porque não se deve tomar a simbólica apenas arbitrariamente, como alguns querem fazer, que confundem o símbolo com sinais arbitrários. O símbolo não é um sinal arbitrário, o símbolo é um sinal já intencional, com uma intencionalidade intelectual, com a semelhança, com participação com o simbolizado. Pelo menos os símbolos mais completos, superiores, são aqueles que apresentassem maior participação com o simbolizado, como acontece com o exemplo do círculo em relação ao infinito. É um dos mais perfeitos símbolos que se conhece, porque tem muitos aspectos formais que são semelhantes aos do simbolizado, muito embora em grau naturalmente inferior. Porque quando se estuda o ser na sua singularidade, nós consideramos aquela parte repetível do ser, que é a sua singularidade, seus aspectos singulares, como o que é histórico do ente, aquilo que não se repete. Mas já a semelhança já é alguma coisa repetível. Por isso a universalidade se funda na semelhança. Agora, na captação das semelhanças, é importantíssimo o funcionamento da psicologia do psiquismo humano, né, neste ponto. E isso naturalmente é um tema de psicologia que pode ser acrescentado à simbólica, como uma contribuição da psicologia simbólica. Mas já escapa ao que nós pretendíamos analisar aqui, porque já é matéria que exige mais apurados exames, etc. De maneira que então vamos prosseguir a responder às outras perguntas que nos solicitaram. Professor, não se poderia aplicar a simbólica na interpretação dos livros sagrados? Bom, poder se aplicar, pode-se, é possível. Agora, há necessidade de se estabelecer alguns aspectos que
que são aspectos controversos na interpretação das diversas posições religiosas. Vamos fazer uma rápida explanação para que essa matéria fique devidamente clara. Em nosso tratado de simbólica, nós tivemos oportunidade de examinar os diversos campos, os planos, vários planos que pode ser estudado o símbolo. Então, vimos que o símbolo primariamente quer referir-se a um simbolizado. Mas se tomarmos um símbolo, como o que nós damos um exemplo nesse livro, que é um pássaro voando contra uma tempestade, como símbolo da liberdade, que foi proposto por um aluno, nós vemos que primariamente, o símbolo primário, nós temos o enunciado, e a consciência é evidente desse enunciado. O símbolo consciente, que contém a parte puramente consciencial. Mas, secundariamente, ele já se refere a alguma coisa subconsciente, porque propriamente o pássaro voando é um símbolo da liberdade universal. O homem em todos os tempos considerou o pássaro como um símbolo da liberdade. Mas ele já vai para o consciente, para o subconsciente coletivo, porque já temos aqui a forma da liberdade, a liberdade para, que não é só liberdade de ter, liberdade para voar, que é a liberdade no seu sentido positivo. De maneira que, estudando-se o símbolo nos diversos planos, chegaremos sempre a um símbolo, a um ápice, que é o ponto final, que é precisamente a simbolização do ser na sua pujança, ou seja, o ser supremo. Naturalmente que nós não vamos examinar esse aspecto que tratamos nesse livro e pedimos a atenção de quem nos fez a pergunta, que leia esta passagem, que é importante. Agora, quanto à interpretação dos livros religiosos, os livros sagrados, a dialética simbólica, ela não é propriamente senão um instrumento para auxiliar o que se chama a hermenêutica. Essa palavra hermenêutica, que vem no termo do verbo grego hermenê, que significa interpretar, é propriamente a interpretação, é a arte de interpretar os textos. E, no caso, por exemplo, dos livros sagrados, é a arte de interpretar os textos sagrados, como, por exemplo, a Bíblia nos cristãos, os livros sagrados dos hindus, etc. Agora, a hermenêutica está, por exemplo, em relação à exegese, como, por exemplo, a lógica está para a filosofia. Quer dizer, a arte hermenêutica, ela vai estabelecendo, por exemplo, as leis que a ciência exegética vai aplicar para achar o verdadeiro sentido dos textos. Do mesmo modo, por exemplo, a lógica e a dialética, que estabelece as leis para o reto raciocínio. Agora, quanto às diversas maneiras de interpretar os textos antigos, há certas dificuldades. A matéria é muito complexa e também muito controvertida. Há dificuldades porque o livro sagrado, sendo considerado como um livro inspirado pela divindade, antes de tudo, tem que se compreender que é uma obra humana. O livro sagrado é escrito por um homem naturalmente inspirado, que recebeu a inspiração, recebeu o desvelamento oferecido pela divindade, mas é traduzido numa linguagem humana. De maneira que esse aspecto humano é que tem que ser interpretado. Esse aspecto humano é que é propriamente o tema da interpretação, da hermenêutica. De maneira que a hermenêutica, ela procura, por exemplo, saber em quantas espécies de interpretação se poderá fazer de um texto religioso, por exemplo, a Bíblia. O que Deus, por exemplo, no caso da Bíblia, pretendeu expressar por meio das palavras escritas
pelo autor secundário, que nesse caso toma o nome de agiógrafo, que é o que foi inspirado, ela também procura estabelecer quais os princípios que devem regular essa interpretação. E naturalmente, vai procurar explicar, segundo a exigência dos leitores, ou segundo a exigência de quem se apresenta, para quem se apresentam os livros sagrados, ela vai procurar dar uma linguagem que possa expressar de uma maneira justa a intencionalidade do inspirador. De maneira que então, estas partes todas tomaram diversos nomes e, por exemplo, eu estou atualmente tratando o assunto, de memória, tenho uma certa dificuldade que é preciso compreender que eu tenho que fazer um certo esforço para recordar os aspectos. Mas, por exemplo, temos a noemática. A noemática é uma parte dessa interpretação e ela se refere propriamente ao sentido. Temos a heurística, que propriamente significa o encontro, e tem finalmente a proforística, que é outra parte, que é aquilo que se propõe, aquilo que o intérprete propõe. De forma que a interpretação, ela tem que compreender que os livros sagrados pertencem à literatura e, como obras literárias, apresentam diferentes modos, gêneros literários que têm que ser considerados. Nós sabemos que, o pensamento é literariamente apresentado sobre diversos gêneros. A estilística, por exemplo, ela descreve as notas características dos autores, as normas que regulam, por exemplo, a composição. E todos os gêneros literários admitem, múltiplas interpretações. Agora, é preciso considerar o vocabulário que foi empregado, é preciso considerar o estilo. Por exemplo, preciso saber se foi feito em verso, foi feito em prosa, se emprega uma linguagem direta ou emprega uma linguagem figurada. E nesse caso, se a linguagem é figurada, ela admite diversos processos típicos da linguagem figurada na literatura, como a parábola, a alegoria, a fábula, etc. De forma que a forma usada pelo agiógrafo é importantíssima, porque ele vai escolher o gênero de narração, o gênero o gênero pelo qual ele vai narrar aquela inspiração recebida. De forma que ele pretende, com a sua obra, naturalmente instruir, pretende, como na literatura, ele pretende, por exemplo, convencer, ou pretende dar apenas um entretenimento ao leitor. Mas o agiógrafo, naturalmente, pretende traduzir com as suas palavras, na sua linguagem, a inspiração recebida. De maneira que o a descoberta, por exemplo, do gênero literário, a classificação do gênero literário, é a chave pela qual se vai abrir a interpretação do livro. Assim, os livros sagrados, que são considerados livros inspirados, livros de revelação, não há dúvida que eles não escondem a personalidade do agiógrafo. A obra, por exemplo, de um São Lucas, o Evangelho de São Lucas, comparado ao Evangelho de São João, são distintos, porque já se vê a presença da personalidade de cada um na maneira de relatar a vida de Cristo. Agora, não, nós encontramos, por exemplo, no exame dos livros sagrados da Bíblia, nós encontramos uma variância muito grande. Por exemplo, tem livros que são enigmáticos, tem livros em que se usam, por exemplo, a fábula,
os provérbios, nós vemos o uso das parábolas, as parábolas de Cristo, tão famosas. Nós vemos também obra poética, o Cântico dos Cânticos. Nós vemos, uma expressão doutrinária, como por exemplo o livro de Jonas, né. E existe ali uma variedade muito grande nos livros sagrados de gêneros literários, de forma que a interpretação tem que se cingir a esses gêneros e tem que ser feita dentro das características de cada gênero. De maneira que a igreja, por exemplo, na interpretação dos textos sagrados, ela tem um cuidado muito grande, porque ela se coloca até numa posição, assim, um tanto reservada quanto à interpretação. Ela permite que se interprete, que se faça interpretações, desde que não se proponham fora soluções heréticas, mas ela tem um cuidado muito grande e exige também uma grande moderação para evitar que os autores, os exegetas, realizem obras, temerárias. Agora, é preciso notar que, tem que se compreender que os livros sagrados, como por exemplo a Bíblia, tem características, certos idiomatismos típicos do povo judaico e das línguas semitas, e foram as usadas para esses livros. Há um modo de falar muito hiperbólico, o uso muito constante de paradoxos, de metáforas, de maneira que é preciso ter um grande cuidado, porque todos os livros sagrados que nós conhecemos são de origem oriental. E no Oriente, a linguagem religiosa é quase sempre hiperbólica, paradoxal, cheia de metáforas, usa uma simbólica muito grande. Mas que isso tudo é o que não é tão característico do Ocidente. O Ocidente é mais literal, é mais direto. De forma que a interpretação desses livros torna-se por isso difícil. Agora, há maneiras, por exemplo, de interpretar os livros sagrados que são consideradas perigosas, são consideradas temerárias, como, por exemplo, transformá-los retomá-los em sentido histórico, de modo exagerado, ou às vezes também não tomá-los em sentido histórico, porque a igreja, exige que se tome de certo modo também no seu sentido histórico, embora tenha que se tomar também no sentido figurado, no sentido, eh, metafórico, no no sentido, hiperbólico, etcétera. Agora, a igreja estabeleceu algumas normas para controle desse trabalho de hermenêutica, que porque existem certas passagens dos livros sagrados que não pode ser tomado, por exemplo, ao pé da letra. Onde, por exemplo, se diz em Mateus que o sol vai se obscurecer, as estrelas vão cair, vai apagar-se a lua, não se pode tomar isso em sentido literal. São naturalmente expressões que foram interpretadas como o anúncio do fim do mundo, mas que, são metáforas, são hipérboles que precisam ser consideradas, são muito típicas do povo judaico. De forma que essas interpretações prejudicaram muito a compreensão dos livros sagrados. De maneira que hoje, ou modernamente, nós podemos fazer assim uma espécie, digamos, de histórico da hermenêutica. Naturalmente, os senhores não vão exigir de mim uma precisão absoluta na interpreta na digamos assim, no estabelecimento dos métodos, no decorrer do cristianismo. Mas nós podemos fazer, assim, um rápido histórico, por exemplo, no período patrístico, que é o período próximo da formação do início do cristianismo, a tendência era considerar a interpretação alegórica, considerar os livros sagrados como livros alegóricos. Nós vemos, por exemplo, em Santo Justino, para Justino, em Tertuliano, fazem comentários sempre interpretando como livros alegóricos. Mas a exegese alegórica, ela se desenvolve sobretudo nessa figura grandiosa que foi Orígenes, um dos homens mais produtivos que já conheceu a humanidade.
um homem que se diz que escreveu milhares de obras, a maior parte perdidas, a quase totalidade perdidas, mas há algumas que se salvaram sobre temas religiosos, revelam o que ele deu à exegese alegórica num sentido muito preciso. Depois, com a escola de que corresponde Tertuliano sobre Irineu e Orido corresponde à escola de Alexandria. Mas formou-se depois em Antioquia um outro movimento, uma outra maneira de interpretar, que iniciou com essa figura também importante da filosofia da patrística, que foi Luciano. Ele já, por exemplo, quis interpretar, literalmente a Bíblia e estabeleceu regras de interpretação nesse sentido. Agora, a Igreja Latina, em Roma, por exemplo, eles davam nessa época uma maior influência à interpretação alegorista, que nós vemos por exemplo, em homens de grandes exegetas desse período, como foi, por exemplo, São Jerônimo, Santo Agostinho, que deram esse sentido alegorista. Ah, há ainda uma os autores, posteriormente, no período medieval, que é um grande período de desenvolvimento da escolástica, e como a escolástica desenvolveu muito a análise, o método analítico que é próprio da teologia desta época, a interpretação dos livros sagrados também foi feito em sentido mais analítico. E, finalmente, no período moderno, há o florescimento dos estudos linguísticos, de maneira que se estudaram com muito mais cuidado a língua hebreia, a língua semita, o siríaco, o arameu, o etíope, todas essas línguas que tiveram influência na formação dos livros sagrados cristãos. E este método permitiu muito maior segurança na interpretação dos livros sagrados. Agora, quanto à exegese protestante, ela é uma exegese um tanto flutuante, porque ela permanece ora serviu à interpretação literal de modo exagerado, que se vê na maioria dos protestantes, ou então ela se desmensura para a interpretação alegórica, de forma que se nota que, eh nas conquistas modernas sobre a hermenêutica, se nota o seguinte, que se estuda, faz comentários histórico-filológicos sobre a Bíblia, e procura-se, aprofundar no texto, usando-se naturalmente a simbólica. A simbólica como dialética, como